tá? Com o tempo que eu fui falando aí, já tem um tempinho, eu falei que agora eu vou fazer um post quando na verdade eu não sei porque eu não contei, né, mas eu já tô chegando em mais de 100 palestras, eu acho, sobre inteligência artificial nesse tempo todo aí, né. Então, depois eu vou fazer um post 100K, né, pra fazer a comemoração. Então eu separei, já para diminuir a sua ansiedade, pra você saber, pra você olhar e falar assim: "Ufa, tá acabando, graças a Deus". Eu separei mais ou menos em 8 tópicos a nossa fala. Eu fui juntando tudo que eu fui ouvindo, conversando, principalmente com docentes, formação, mas também com estudantes, empresários, dono de instituto. Eu já falei para diversos públicos que você imaginar aí por esse Brasilzão afora. E aí eu juntei isso tudo em algumas, eu diria, provocações, tá? Eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar nenhum de vocês, tá? Mas para nós trocarmos uma ideia. E aí eu acho que o chat é muito bom para a gente ir conversando isso. Eu lembro muito do Tom Zé, né? Se eu estou complicando é para te explicar, se eu estou te explicando é para te complicar. Começamos aí com uma obra de arte. Que música bonita, hein? Que músico bom. Os artistas têm uma maravilha que a gente não tem, né? O artista começa a tocar, você está passando assim, começa. Aí quando a gente começa a nossa aula é diferente, né? A gente começa a aula, o aluno está até assim, a gente começa a aula, ele... É o contrário dos artistas, né? Pelo menos na minha aula. Aí o cara vai dormir, pensa, e aluno tem uma capacidade fantástica, né? O aluno, ele tem a capacidade, o estudante tem a capacidade de olhar para as nossas aulas e viajar pelos 4 cantos do universo, por todos os metaversos do universo Marvel, ele consegue viajar enquanto a gente está falando. Então o artista chama a atenção e a nossa aula tem a capacidade de deschamar a atenção das pessoas. Então, mas vamos lá, né? Então eu separei isso aí para diminuir um pouco a ansiedade. Eu prometo a vocês que vai ser pouco. Mentira. Item 1 da nossa conversa. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para você. Vai o primeiro desafio da nossa conversa. Presta atenção aí nessas imagens. Tá o tema aí da nossa fala, né? E tá algumas imagens aí dispostas para vocês. Se você olhar nessa primeira imagem, deixa eu pegar o mouse aqui, essa primeira imagem. Isso aqui são todos os meus personagens, é o meu avatar, que eu chamo de Justininho, carinhosamente. Também tem a Justininha, ela aparece em alguns episódios no meu canal. Mas eu mesmo sou o Justininho, né? Presta atenção nessa imagem, hein? Primeiro desafio valendo ponto na prova. Dá uma olhada aí. Primeiro Justininho, eu pedi para ele, eu estava ilustrando uma aula, né? Dentre as várias aulas que eu ministro, gente, eu também sou EBTT, tá? Eu dou aula de corte e costura, a lançar foguete para a NASA, eu tô dentro. Falou, pode, vamos embora. Então esse daqui, ó, eu pedi o primeiro, eu ia dar uma aula sobre Egito, estava no comecinho das IAs ainda, e eu pedi para gerar eu no Egito, né, para eu ilustrar, né, ilustrar a minha aula, e ele gerou essa imagem no Midjourney. Para quem não conhece, é um gerador de imagens, na verdade é o melhor gerador de imagens, só que custa uns centavinhos em dólar, que para nós vai ficando caro, né? Esse negócio também de assinatura maltrata a gente, né? Não, assina o Spotify, é só R$ 20. Não, R$ 20, vou assinar. Não, assina o é só R$ 10. Eu vou assinar. Aí no final do mês você tá com R$ 500 dividido em parcelinhas de 10, 20, 50. Pegaram a gente se deu mal, tá? E eu já confesso que eu sou seduzido por todos os algoritmos, tá? Eu não sou imune a nenhum deles. Todos eles me pegam, eu entro em todos. Eu sou facilmente seduzido, tá? Então, eu me apaixono facilmente e eles me levam, eu não resisto a nada disso. O segundo, eu pedi para me gerar. Presta atenção na imagem, eu vou falando, mas é para você olhar a imagem. O segundo, eu pedi para ele me gerar na Idade Média. Era uma aula de Idade Média. E o terceiro, nada não, eu pedi só para gerar eu no skate mesmo, porque eu achei legal, tive a ideia, mandei ele fazer, não serviu para nada não, mas a imagem ficou legal e eu uso. E aí? Põe no chat aí para mim, o que você achou de diferente nessa imagem? Ah, o Justininho é mais bonito que você. Maldade, não pode maldade, tá? O Justininho é gordo. Eu tô sentado ainda, você reparou só a cara gorda, mas o resto também é gordo. Eu tô aí. E aí, o que você achou? Me ajuda aí, escreve no chat aí o que você achou da minha imagem. O realismo, Daniel, foi um pedido, né? Foi um pedido. Eu pedi para ela gerar. E, ó, durante a minha fala, eu vou dando algumas dicas para vocês sobre como interagir com essas linguagens, com essas
IAs generatives, que são essas IAs generativas, né? Que é o G, o generatives, que são essas linguagens de uso geral, que é o ChatGPT, o Gemini, e aí vão por outras, Perplexity, o Claude, que são essas de uso geral. Esse segundo parece um guerreiro da Ucrânia. Você me matou. Um guerreiro da Ucrânia tá ótimo. Ótima caricatura, muito semelhante. Obrigado, eu também acho bonito. Mas e aí, o que você está vendo nessa imagem? É importante, presta atenção que vale nota. Depois, no final, eu vou punir você. E aí, o que você achou dessas imagens? O que você percebe? O Justininho é bem simpático, o Justino não. William! Me chamaram a atenção a cor dos olhos. Cor, o formato. Nível de detalhamento do prompt. Outra, Daniel. Muito bom, hein, gente? Estamos nos aproximando. Assim, eu tô de óculos, né? Dá um reflexozinho aqui no notebook. Mas eu vou fazer uma revelação para vocês. Olha, vou chegar bem perto aqui. Se vocês perceberem, os meus belos olhos azuis não são azuis. E adivinha só como que a IA me gerou. Todas as imagens que ela gerou, ela me colocava com os olhos azuis. E outro detalhe, como eu já disse para vocês, eu sou ligeiramente gordo, tá? Como é que é alguém ligeiramente gordo? Eu sou gordo. E aí eu pedi para ela desenhar e adivinha só, ela sempre me desenhava magro. E ela me desenhava com os olhos azuis. Ó, Ana, eurocêntrica, olha aí, ó. E ela me desenhava magro. Lembrei do Papai Noel. Eu lembrei do Karl Marx. Ixi, aí ferrou. Eu pedia para ela me gerava magro, de olho azul e muitas vezes com os meus belos cabelos loiros que eu não tenho. E aí isso me intrigava bastante. E aí, pelo meu comando, como é que chama o comando que a gente dá para as IAs generativas, quando a gente vai conversar com ela? Tem um nomezinho chique, né? Como é que chama o comando aí? Quando a gente vai conversar com as IAs, ela chama de prompt. Né? Os americanos agora já até inventaram o prompt engineering, a engenharia de prompt. Então, quando eu dava o meu prompt, eu pedia, e eu tive muita dificuldade para que ela me fizesse sem os olhos azuis, mesmo que eu pedisse expressamente no prompt, hein? Mesmo que eu pedisse diretamente, ela não me entregava várias vezes e ainda faz isso. Ela não me entrega sem os olhos azuis. E para pedir gordo, então, há uma dificuldade maior. Por que ela faz isso, hein? Por que ela faz isso? Por que ela me entregou com los belos ojos azules que eu não tenho? Por que ela fez isso, hein? Por um detalhe muito simples. As IAs, as inteligências artificiais, elas precisam ser treinadas. Elas precisam aprender. Ela precisa aprender. Ela precisa aprender para poder te entregar. Ela é um algoritmo. Ela é uma máquina. Então ela precisa aprender. Você sabe como que uma IA aprende? O pessoal aí das tecnologias já entende um pouco mais, né? Talvez a gente das humanas tenha um pouco mais de dificuldade para entender. Mas é fundamental que a gente entenda como as IAs aprendem para a gente saber como pedir alguma coisa para elas e para a gente saber como usar, né? Para a gente saber como usar. E olha só, existem... Primeiro ponto importante, gente. Inteligência artificial é marketing, tá? Quem for aí da ADM pode se manifestar aí junto comigo. Inteligência artificial é marketing. Esse é o primeiro que você vai colocar lá assim no post, tá? Pode fazer um registro agora aí na live. Aí me marca @profjustino, @tvifan, @ifan e coloca lá. Inteligência artificial é marketing. Gente, inteligência artificial é marketing.
é um nome muito bom, pegou, é um nome que vende, é um nome que dá engajamento. Eu vejo aqueles posts assim, eu fico olhando, falo, ai meu Deus, aí o cara coloca assim, inteligência artificial, vamos discutir se a inteligência artificial realmente é inteligente. Eu falo, nossa, sabe nem o que tá falando. Não perde tempo com isso não, filho. Não perde tempo. Será que realmente ela é uma inteligência ou não é uma inteligência? Não, ela não é. Ela é uma inteligência artificial e o nome inteligência artificial é marketing para vender, porque ele gera engajamento e gera proximidade com o ser humano. E nós temos uma tendência enorme, seres humanos, de humanificar, de dar características humanas a elementos técnicos e inanimados. A gente dá nome para as coisas. Não adianta, o que eu posso fazer? Eu posso fazer nada. E aí o marketing, a estratégia, usa isso contra a gente. Quem nunca deu nome para um carro? Quem nunca deu nome para bicicleta? Tem gente que já deu nome para sua inteligência artificial. Ele tem um chat para chamar de seu. Aí dá um nome para ela e chama. Não vou nem falar nos pets, porque aí dá briga, tá? Porque aí tem gente que vai falar assim: não, mas o pet é gente, o meu cachorro é gente. Então não vou nem entrar nessa briga. Mas a gente faz isso, a gente humaniza. E quando a gente fala em inteligência artificial, o que os marqueteiros descobriram? Que isso cria uma conexão com o ser humano. E fala, opa, aí é bom, hein? E essa inteligência artificial é um arcabouço que engloba um monte de conhecimentos, tá? Um monte de algoritmos, de tipos de decisão, que são máquinas que conseguem simular, que conseguem emular formas como nós, seres humanos, compreendemos informações e damos respostas. É mais ou menos isso, só para você entender um pouco. Esse povo do marketing, se tiver algum companheira aí da ADM do marketing, pode se manifestar. Esse povo é bom, hein? Porque quando perceberam que esse negócio de inteligência artificial vendia, tudo tem IA. Você já viu isso? Esses dias eu vi assim uma loja de eletrodoméstico, lava-louça com IA. Aí televisão com IA, máquina de café com IA. Tudo tem IA, igual quando o gourmet virou moda. Lembra quando o gourmet, tudo era gourmet? Agora vamos comer um hambúrguer gourmet. Restaurante gourmet. Aí um dia eu vim assim, cimento e material de construção gourmet. Eu falei, não, aí não, vamos parar. A inteligência artificial caminha do mesmo jeito, não é nova. Gente, o jogo do Pac-Man tinha inteligência artificial. O jogo de ping-pong, que foi o primeiro videogame da história, né? O Pong tinha inteligência artificial, que são algoritmos de tomada de decisão. É isso. Então, tem várias áreas, vários algoritmos que fazem isso. Agora, quando lançaram publicamente o ChatGPT, gente, é uma tecnologia que tem 3 anos, hein? Imagina o que isso vai virar. O algoritmo que permitiu que o ChatGPT funcionasse, ele é de 2017. Sabe aquele T do GPT? É de Transformer. É o nome desse algoritmo, o tipo, o jeito que ele funciona. 2017. É engraçado que dependendo da plateia que eu falo, tem gente que fala assim, nossa, faz muito tempo, né? E tem gente que fala assim, nossa, é muito novo. Quando a turma é 30 a mais, o 2017 foi logo ali. Quando eu falo com os nossos estudantes adolescentes, eles falam assim, nossa, mas já é antigo, né? 2017. Gente, 2017. E aí eu coloco um pontinho de interrogação em vossas mentes e vossas cabeças. Imagina o que isso vai virar nos próximos anos. Vai ser bom ou vai ser ruim? Gente, eu não vou fazer esse julgamento, tá? Eu não vou fazer esse julgamento e não vou cair nessa armadilha. Mas vai ser diferente. Assim como o computador transformou, assim como o lápis tabuada transformou, nós vamos ter transformações nos nossos processos. Vai ser bom ou vai ser ruim? Vamos ponderar sobre isso. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Professor, beleza, entendi que esse negócio de inteligência artificial é o marketing, entendi que ela me engana. Agora, como é que ela aprende? Tem basicamente, eu vou resumir, tá? Meus colegas do mundão das tecnologias me perdoem pela generalização, mas é para a gente tentar entender um pouco. Tem basicamente 2 jeitos que ela aprende. Primeiro, é o aprendizado sozinho, autônomo. Quer dizer que eu construo alguns robozinhos. O que são robozinhos? São softwares que rodam automaticamente pela internet
E essas IAs, ó, aí começa o negócio. Silenciosamente, sem pedir autorização, saíram varrendo a internet e treinando-se com os dados que estavam por todos os lados. Aí eu volto à imagem do olho azul. Ela saiu treinando com tudo que ela encontrava. Gente, eu posso subir o que eu quiser na internet? Eu posso escrever a maior asneira do mundo e publicar. A IA, a inteligência artificial, hoje já melhorou um pouco, mas de forma geral, ela não tem um filtro para dizer se aquilo é certo, é errado, se aquilo é agressivo ou não. O que ela fez? Ela simplesmente pegou tudo que existia e foi treinando as suas bases de dados. Esse é o treinamento autônomo, ela faz isso sozinha. Ela saiu lendo livros, artigos, páginas de internet, posts no Twitter, posts no X, no Instagram, saiu varrendo. E ela foi treinando a sua base de dados. Essas bases de dados que ela treinou têm conteúdos homofóbicos, transfóbicos, preconceituosos, racistas, machistas. Sim. E ela aprendeu com isso. E ela aprendeu padrões. Ela aprendeu como nos seduzir. E adivinha só? Ela te devolve baseado nisso tudo. Então quer dizer que os olhos azuis e o visual slim fit são vieses de uma inteligência artificial? Sim. Quer dizer que tudo que a inteligência artificial me responde é verdade? Nunca. Quer dizer que ela pode me devolver respostas extremamente perigosas? Sim. Mas ela queria me agradar. Porque ela aprendeu que existem padrões que a humanidade gosta mais. Ou que divulga mais. E aí ela quis me agradar com meus olhos azuis. Ô, Vini, ela é tipo um papagaio. Você sabia que ela é perigosa por não ser um papagaio? Porque o papagaio, ele repete, né? E aí a IA fica muito perigosa exatamente por ela não ser um papagaio. O Google é um papagaio. Gostei da analogia, tá? Na minha próxima fala eu vou usar a analogia do papagaio. Obrigado, viu? Ela é exatamente perigosa por não ser um papagaio. Se ela, o Google é papagaio. Não, não entendi. Não entendi. Como assim? Um é papagaio, o outro não é? O Google, tudo que você perguntar para ele, agora tem aquele resuminho do Gemini no início, né? Mas eu estou falando do Google primitivo, raiz, que derrubou o KD. Ninguém aí, por favor, diga que usava o KD de pesquisa, tá? Se você falar que conhecia o KD, eu vou achar que você é velho e idoso, tá? Assim como eu. Então a gente não sabe o que é o KD. A gente já usou o Google direto porque nós somos millennials, tá? Pessoas, o Google ele só te traz na pesquisa o que foi publicado. O Alta Vista, não, aí é mais velho ainda. Então, o Google ele te traz o que é pesquisado. Eu perguntei, ele respondi, ele foi lá, buscou uma publicação e te devolveu uma publicação. O Google faz isso, é um motor de busca, certo? É isso. As generatives, elas não fazem isso. E aí vem o perigo, tá? As generatives, elas criam uma resposta. Isso é maravilhoso, mas também é muito perigoso. Porque ela pode criar, por exemplo, essa resposta que a gente viu com os meus olhos azuis. Ela pode me responder com isso. E aí a gente precisa ensinar isso para os nossos estudantes. A gente precisa aprender primeiro e precisa ensinar. Precisa ensinar não só dizendo coisas vazias como fiquem atentos, a inteligência artificial diz coisa errada. Gente, falar isso para o nosso estudante, falar nada é a mesma coisa.
Por quê? Porque as inteligências artificiais parecem para ele que é verdade. E aí ele vai interagir com ele, vai continuar achando que é verdade, porque ele não sabe como é feito esse treinamento. Ele não sabe por que pode. E a gente tem que explicar isso para ele. Porque esse treinamento automático permite que ela aprenda esses padrões. E aí tem um segundo tipo de treinamento, que é o treinamento supervisionado, onde nós temos seres humanos dizendo para a máquina o que ela pode responder ou não. Ah, não entendi, foi muito complicado. Por exemplo, eu vou lá, vou te dar um exemplo real, que foi um estudo feito com inteligência artificial. Diferenciar lobo de cachorro. Para quem não é especialista, é tudo a mesma coisa. Aí aparecia uma imagem de um cachorro. Aí a pessoa, um ser humano, clicava um botãozinho sim ou não. É cachorro? Sim. É cachorro? Não. É cachorro? Sim. É cachorro? Não. Aí aparecia o lobo. É lobo? Sim. É lobo. E aí isso treinava a base de dados da inteligência artificial. Tem sites que pagam para você fazer isso, tá? Eu não vou dar nenhum endereço. Quando você comentar isso com seus estudantes, a resposta deles vai ser assim: professor, o senhor pode repetir qual é o endereço desse site? Porque para cada treinamento que você faz, ele te paga lá 0,00001 centavos. E a gente já sabe que a OpenAI fez esse treinamento também com o ChatGPT e todas as outras fizeram, tá? Não contaram, hoje as coisas estão começando a aparecer, mas eles fizeram isso. E adivinha onde estavam esses profissionais que treinavam IA? Ásia, África, recebendo salários horripilantes, miseráveis para fazer isso. Aí fala, mas qual o problema? Você está dando uma graninha e escolhendo lobo e cachorro, tô dentro. Não, lobo e cachorro tá bom. Só que existe uma diferença. Existiam o treinamento de dados sensíveis. O que é uma pessoa morta? Aí apareciam pessoas mortas, cenas de violência. E aí a pessoa fica submetida a cenas de violência durante horas e horas. Quanto mais sensível for a imagem, mais a plataforma te paga. E aí você é submetido a isso durante horas e horas para fazer o treinamento de uma IA. Nossa, professor, então esse trem é ruim demais. Você viu o trem, né? Eu sou mineiro, tá, gente? Eu trabalho no IF Goiânia, mas eu sou mineiro. Então vai vazar um zer aí durante a fala, tá? Eu sou do Berlândia, então vai valar aí, vai vazar uns bons também no meio da conversa. Oh, mas esse trem é bom demais, então. Não, é perigoso demais. Não, vamos sair disso. Mas é para você entender como que uma IA funciona um pouquinho. E a gente precisa dizer isso para os nossos estudantes, que esses dados podem e vão aparecer desse jeito. Ponto 1, superamos. Nossa, professor, mas no ponto 1 já demorou isso tudo, eu tenho que almoçar. Calma, calma que vai dar tempo. Segundo ponto. Agora você entendeu, né? O poder da sedução de uma inteligência artificial. Pode tirar mais um print, tá? Eu espero agora. Pronto, agora pode postar aí. O @Prof. Justino. Pessoas do meu coração, esse é o Justininho da sedução. Esse é o Justininho da sedução. Gente, não vamos nos esquecer. Eu sei que essa imagem entrou pela sua retina e marcou o seu cérebro. Infelizmente, eu tenho que dizer que não há uma opção no seu cérebro de desver. Você viu, tá visto, acabou, tá? Não tem o undo, desfazer. Você viu, tá visto, você acabou de ver o Justininho seduzindo você. Anota aí no seu caderno, faz um asterisco. As inteligências artificiais são sedutoras. Ponto. E por que elas são sedutoras? Porque elas conversam com você. E elas conversam com você na sua linguagem. Na tecnologia a gente chama de linguagem natural. Ela processa a linguagem natural. Isso era muito difícil, gente, para uma máquina fazer. E ela faz isso hoje. Você já sentou na frente de uma IA para conversar? Quando você senta, aí você diz, né? Você trata ela com educação? Você diz bom dia. Aí você senta e fala assim, bom dia. Aí como é que ela te responde? Bom dia. Olá, tudo bem? Ela diz, tudo bem. E quando você pergunta alguma coisa para ela te responde
com um texto muito bom. Eu tô vendo aí os professores colocaram assim, ela errou, ela... Gente, professor, a gente é terrível, né? Treinar uma inteligência artificial é caro ou é barato? É caríssimo treinar uma inteligência artificial. Caríssimo, 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 caríssimo. Muito caro. Muita energia, já tem gente estudando os impactos ambientais, é caríssimo. E aí nós, professores, partimos do pressuposto que aquela IA, que é caríssima para treinar, foi treinada com a minha tese de doutorado. E aí, quando eu vou dar oficina prática com os professores para fazer, geralmente a primeira coisa que o cara pergunta é um item do doutorado dele. Aí o que vai acontecer com a inteligência artificial? Eu já te adianto. Ela vai errar. E aí é o ápice da felicidade do professor. Porque a hora que ela erra, o professor já levanta, vira para mim assim, né? Como se a culpa fosse minha. Eu não inventei, eu queria ter inventado, tá? A OpenAI vai faturar esse ano 20 bilhões de dólares, mas eu não inventei. E nem dou conta, tá? Sou burro demais para isso. Aí o cara levanta para mim e fala assim: Justino, ela errou. Como se isso fosse a vitória do cara, sabe? Eu venci a máquina, eu perguntei o negócio e ela errou. Só que a gente precisa entender o funcionamento dessas máquinas para entender o que é esse erro. Talvez quem tenha errado somos nós. Ou a gente não soube usar a máquina. Tá? Às vezes nós usamos a máquina, a ferramenta, de forma errada. Mas isso é muito comum, tá? O cara fazer a pergunta específica da tese dele, e aí levanta, ou então de um assunto que ele estuda ali muito focado, e já te adianto, provavelmente ela vai errar, tá? Provavelmente ela vai errar alguma coisa que você colocar. Então você precisa prestar atenção sobre o que você vai fazer sobre isso, porque ela é uma ferramenta. E ela seduz a gente como? Ela seduz na resposta. Gente, às vezes, eu já fiz isso várias vezes, ela me dá uma resposta absolutamente errada. Essa semana eu estava com o pessoal do curso de veterinária, e aí ela virou para mim, a pessoa lá durante o curso, e falou assim, eu trabalho com ética, conselho de ética. E aí eu fiz uma consulta, e a IA me respondeu assim, olha, o que você perguntou aí está no artigo tal, parágrafo tal do código de ética, não existia nem o parágrafo, nem o artigo, nem o código que ela falou, estava absolutamente tudo errado. Mas o jeito que ela escreveu, se você não soubesse, gente, ela te seduzia. Ela fala com tal propriedade, com tanta certeza e escreve tão bem que ela te seduz. Teve alguém que falou aí que já tem IA psicólogo, né, Rosana? Gente, tem pessoas que realmente acham que do outro lado é um ser humano. E ela conversa. Oi, tudo bem? Nossa, eu estava sozinho hoje. E aí, Iá, tudo bem? Olá, como você está? E ela te responde. E a pessoa do outro lado humaniza essa relação. Isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Mas ela te seduz. Gente, eu não vou falar 100%, eu vou falar 99% para não ofender e vou deixar 1% de imagem. Mas provavelmente essas inteligências artificiais atuais escrevem, fazem uma redação melhor que 99% de nós. Ela escreve muito bem, porque ela aprendeu como funciona a técnica da língua. E ela escreve muito bem. E ela é persuasiva, ela te convence, ela te seduz. Eu já estou seduzido, espero que você também esteja seduzido pelo Justininho Monroy. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. O fato é que um trabalho escolar feito com IA, na maioria, erra mais do que acerta. Cuidado, cuidado, Zé Pinheiro. Cuidado. Tem trabalho que se eu te mostrar que foi feito por IA, você nunca vai descobrir. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Ela faz muita coisa errada. Mas se você souber usar, a gente vai começar a ver coisas muito perigosas acontecendo. E que a educação vai ter que se mover nesse terreno. Se vai dar certo ou se vai errado, eu não sei. As inteligências artificiais, elas são sedutoras. Elas são máquinas que, quando eu comecei a programar, não vou falar onde, tá? Em Pascal, há uns
30 anos atrás, num 286 com folha perfurada. Eu não fiz isso não, tá, gente? Eu tô só brincando, tá? Eu não fiz essas coisas. Essa barba branca aqui é porque tem o povo que faz o cabelo nevar, mas é porque eu fiz a barba, tá? Ela é muito sedutora. Sim, Ricardo, tem os algoritmos para isso. Ela treina. E a OpenAI acabou de anunciar que vai lançar uma mais sedutora ainda agora. Porque ela aprende isso. E ela precisa te reter, inclusive, para ganhar dinheiro. Mas a gente não pode esquecer. Por mais sedutora que ela seja, ela é uma máquina. Ela não passa de uma grande, enorme, maravilhosa, sedutora, bonita calculadora. Inteligência artificial é cálculo, é probabilidade. Gente, os caras conseguiram transformar a linguagem que a gente achava que não tinha jeito. Os cientistas da computação trabalharam décadas para isso e muitos acharam que não conseguiriam, que é transformar a linguagem natural em uma regra computacional. E eles conseguiram. Ela calcula probabilidades. Gente, é isso. Fortran, olha o André antigo. Ela vacila muito em regra gramatical. Cuidado, hein, empreendedor, empreendendo com fios aí, viu? Cuidado, talvez o erro seja da entrada. Olha só. Quando você trabalha com uma máquina dessas, outra coisa que a gente acha, né? Ela é uma calculadora. Então, ela calcula probabilidades. Não, professor, mas língua não é probabilidade. Gente, acredite em mim. Se você não acreditar em mim, estuda um pouquinho sobre as redes Transformers. Eles aprenderam, a partir da língua de um texto, lógico que tem que ser bilhões de textos, a entender qual a probabilidade de que um pedacinho de uma palavra se junte a outra dentro de um contexto. Asterisco número 2 que você vai anotar. Por isso que o prompt, a entrada, é tão importante. Às vezes o que você está conseguindo como erro é porque você não deu a ela o contexto que ela precisa para formular a resposta. Então a resposta dela só existe a partir do seu contexto. Ela não é um banco de dados, tá? Ela não tem um banco de dados no sentido tradicional de que eu vou lá e busco uma resposta. Ela não faz isso. A gente tem essa ideia porque a gente pensa. O Zé Pinheiro programou em Fortran, então eu vou dar esse exemplo para você, tá, Zé Pinheiro? Quando a gente pesquisava na revista Barça, na enciclopédia Barça, desculpa. Quando eu tinha uma dúvida, eu ia lá e buscava uma informação, e aí eu pegava aquela informação e repetia ela. Mas aquela informação estava em algum lugar. A IA não tem essa informação em algum lugar. Ela tem um banco de dados de probabilidades de como os elementos se relacionam. Gente, isso é muito doido. É muito doido. Porque outra palavrinha que você vai fazer um balãozinho e colocar do lado do seu caderno. As IAs criam, por isso elas não são papagaios. Ela cria, ela realmente cria. Ela pega um monte de pedacinhos e os recombina para te dar uma resposta a partir da sua pergunta. Não é apenas um SQL, perfeito. Para quem entende o SQL, a Search Query Language, que é uma linguagem de busca. Ela não faz isso, ela não vai lá e busca e te dá uma resposta. Ela, a partir do que você pergunta, por isso o prompt e o contexto são tão importantes. Quanto mais informação, quanto mais contexto você der, melhor ela vai te responder. Porque a partir do seu contexto, ela calcula as probabilidades e monta uma resposta para você. Isso é a maravilha e isso é o perigo da inteligência artificial. Por que é um perigo? Por causa disso aqui, ó. Muito cuidado. As IAs não têm nenhum compromisso com a verdade. Nenhum. Ah, mas ela me respondeu errado. E ela não está nem aí com isso. As IAs são máquinas de respostas. Tem que contar isso para o seu aluno no primeiro dia de aula. As IAs são máquinas de respostas.
Elas não estão preocupadas com a verdade. Só que aí vem o risco disso aqui, ó. Como ela é sedutora, como ela conversa na sua linguagem e conversa bem, eu achei um errinho, né? Para, mas vai bem. Ela seduz. E os nossos estudantes? Ela seduz ainda mais. E eles não entendem esses perigos. E eles acham que a inteligência artificial, olha aqui, é um guru, um oráculo de Delfos. Cadê meus companheiros das humanas aí, minhas companheiras? Ele acha que é um oráculo de Delfos. Irei perguntar e você irá me dar as respostas. Oh, grande chat GPT. O que acontecerá na prova de amanhã? E aí ele te dá todas as respostas e tudo que ele disser para você será verdade e vai acontecer. É o seu horóscopo diário. Tem gente pedindo horóscopo para o chat GPT, tá? A gente precisa explicar isso. É, assim, eu não diria que é exatamente maturidade, que maturidade a gente parte do pressuposto do desenvolvimento biológico, né? Eu diria que eles não têm conhecimento. Eles não têm conhecimento e eles são seduzidos por essa máquina. Então, ao serem seduzidos, eles tendem, e se ninguém explicou para eles, por que eles não seriam? Porque eles aprendem que é assim, que eu pergunto. Eles acreditavam no Google, acreditam no WhatsApp, acreditam no Facebook, agora acreditam no Instagram e agora acreditam na inteligência artificial. Então, nós, docentes, precisamos falar isso para ele. Aí a gente fala, não, não, aí eu parei. Aí eu parei, ô reitor, vem cá, eu vou parar com isso aqui, ser professor não dá mais não. Tudo que acontece nesse mundão de Deus cai dentro da escola. É isso aí mesmo. Tudo que acontece no mundo cai na escola. Temos um problema sobre, sei lá, né, o fake news, onde vai explodir? Na escola. Temos um problema de conflitos familiares, onde vai explodir? Na escola. E é isso aí, gente. Nós vamos ter que enfrentar. Gente, vocês lembram quando o Google começou? E aí nas escolas, a internet irá revolucionar a educação. Não mudou nada. Ou mudou muito pouco. Se for do Google, eu não aceito. Gente, eu tinha uma birra da Wikipédia. Eu tinha um aluno que tudo que eu perguntava, ele me respondia da Wikipédia. Até que a Wikipédia ganhou um status de confiança e as pessoas hoje fazem pesquisa na Wikipédia. Então, algumas coisas vão mudar e vão mudar rapidamente, tá? Agora a gente precisa ensinar para os nossos estudantes o que é isso. Olha, a inteligência artificial é uma ferramenta, olha a palavrinha que eu estou usando, hein? É uma ferramenta muito interessante. Mas ela tem as suas limitações. Ela tem o que ela faz muito bem e o que ela faz muito mal. Então aprenda que tudo que você perguntar para ela, ela vai te responder. Certo ou errado. Agora já tem uns filtrozinhos éticos, né, que eles estão colocando nas IAs para dar uma amenizada. Mas no começo era mais ainda aberto as respostas. Mas ela não tem compromisso com a verdade. Mas ela respondeu errado. E ela não está nem aí. Gente, inventar fonte bibliográfica. Quem faz pesquisa bibliográfica com o IA, eu tenho uma dó. Faz uma referência bibliográfica para mim. Vai vir cada coisa. Mas tem uma legal, hein? Não sei se vocês já usaram. Se você usar aquela função, vai mudar o nome dependendo da plataforma, mas são as pesquisas profundas. Não é o DeepSeek, tá? Dos chineses, não. É o Deep Search. Aí tem alguns que é pesquisa aprofundada, vai variar de plataforma para plataforma, eu não vou lembrar de todas agora. Mas esse Deep Search é massa, hein? Esse é massa. Porque ele faz um levantamento sobre aquele assunto e traz respostas muito interessantes para a gente, tá? Se você não usou, usa. É uma plataforma bem legal, tá? Agora, tem algumas coisas que a gente vai ter que tomar cuidado. As IAs são tendenciosas. Ela inventa a bibliografia, elas são tendenciosas a determinados vieses ideológicos. Então, nas ciências humanas, isso para nós é muito importante, porque o viés ideológico, teórico que você conduz coaduna com a sua referência bibliográfica. E as IAs, por terem aprendido de forma geral, dependendo do texto e do prompt que você der, ela tende a adotar vieses de correntes hegemônicas.
que podem não ser muito interessantes. As IAs podem alucinar. Alucinar é isso, tá? Alucinar é quando ela dá aquelas respostas loucona. Você pergunta, ela responde. Mas por que ela faz isso? Agora você já sabe. Porque ela é uma máquina de resposta e não uma máquina de resposta certa. Então a gente precisa pensar sobre isso, tá? E aí vem o item 4. Já no meio aqui, tô terminando, tá, gente? Tô terminando. Tô gostando das conversas aqui, eu não consigo responder tudo, não, porque vocês estão muito cultos, tá? ISO 42001, não, aí você foi muito longe, eu não dou conta de chegar nesse ponto aí, não, tá? Pergunta muito. Vou perguntar pro chat GPT aqui e te respondo, tá, Vitor? Então, tem alguns pontos, e esse daqui, ó, é o que eu mais gosto. Teve gente falando assim, mas eu estou preocupado com as funções cognitivas. Gente, aí tem um debate agora também que sempre aparece nas minhas falas, que é assim, mas a pessoa agora não escreve à mão, ela precisa escrever à mão para pensar mais. Eu sou... Uma das minhas formações nas humanas, a mais forte, é na história. Depois a educação, e agora por último a artes, ainda nem atualizei o meu Lattes. E nas exatas a parte de engenharia, né? A parte mais forte para mim é computação. Mas eu sou historiador também, eu sou muito chato. Historiador enjoado, chato. A gente olha para trás e percebe que esses momentos de tecnologias, usando a palavra do momento, disruptivas, provocam algumas reações. Por exemplo, inventaram rádio. Ninguém mais vai ler. Agora a humanidade ficará mais burra, porque não vai consumir jornais. O jornal continuou, o rádio continuou. Inventaram o cinema. O rádio acabou. O rádio continua, a TV continua. Gente, quando inventaram a locomotiva a vapor, diziam que qualquer velocidade acima de 60 km por hora seu cérebro ia explodir. Porque não ia aguentar a compressão. Tá? Quando inventaram o carro a combustão, falaram assim que ninguém ia usar um carro a combustão, porque quem era louco de usar um motor a combustão cheio de um tanque de gasolina que explode. Você é louco andar num negócio desse? Nunca vai acontecer. E aconteceu. Quem não escreve, eu não estou falando da linguagem, hein, porque daí eu ia brigar com o Vygotsky, que eu não sou louco de fazer isso, tá? Linguagem e pensamento caminham juntos. Mas quem não escreve pensa pior. E as sociedades ágrafas? Não pensam? Então, quem escreve é mais inteligente do que quem não escreve? Como é que a gente resolve os nossos povos originários, nossos povos indígenas, então eles são mais burros? Porque não tem uma escrita organizada, mas eles têm uma linguagem. As sociedades... E aí? Como é que faz? Então a gente chega em alguns paradoxos que nós vamos ter que discutir com a inteligência artificial. E a questão do plágio está aí. A questão do plágio está aí, tá? Eu não tô defendendo, eu estou problematizando o negócio, tá? Eu não estou dizendo que tem que fazer isso, que tem que fazer. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós vamos ter que discutir. E a questão do plágio está aí. Quem orienta aí TCC, quem manda, gente, dever para casa. Eu não quero, eu quero te aliviar, tá? Eu não quero te trazer dor. Todas as atividades que você passar para a casa do seu estudante, que forem atividades simples, sabe o famoso trabalho, faça um trabalho e me devolva na aula que vem, eu já estou tirando esse peso das suas costas, tá? Se você pedir esse tipo de trabalho, ele vai ser feito por uma inteligência artificial. Eu não quero fazer você sofrer, porque senão eu ia estar te enganando. Não, seus alunos vão lá. Não vai fazer, não vai. Ele vai pegar de uma inteligência artificial. Então tá bom, então eu não vou mais ter isso. Não, não é que você não vai, é que você precisa pensar sobre. Será que realmente vale a pena ainda passar esse tipo de atividade? E aí nós vamos ter que pensar quais os tipos de atividade que valem a pena. Não quer dizer que não pode, mas quer dizer que a gente vai ter que pensar sobre o que fazer. E não adianta a gente ignorar. Esse eu acho que é o pior dos pecados. É quando a gente ignora e diz que não existe. Eu vou continuar passando e eu vou pegar esse plágio aqui desse aluno, né? Se esse aluno usar inteligência artificial, eu vou pegar esse cara, vou pendurar todos eles na porta da escola, lá com uma cordinha e falar, usou o IA, seu maldito. Gente,
A gente vai ter que pensar, o que vai ser plágio? Eu acabei de te falar que ela cria. Ela cria. Aí o professor geralmente chega na sala de aula, né? Aí ele vira para os alunos e fala assim: "Ô, meus queridos estudantes, se você me entregar um trabalho escrito por IA, eu tenho um software", já dá uma crescida, né? "Eu tenho um software que eu comprei, que eu enchi a paciência do meu pró-reitor, que comprou institucionalmente um software que detecta plágio. Agora eu quero ouvir vocês. É possível detectar um trabalho feito por IA ou não? Valendo. É possível detectar um trabalho feito por IA? Tem jeito de eu saber se um trabalho foi feito por IA ou não? Quando eu pegar, lógico que se o cara me contar, eu sei, né? Mas se ele não me contar. Eu pedi um trabalhinho lá de grupo, trabalho em grupo, faça um resumo. Gente, vocês viram aquela ferramenta do LM Notebook que a Google soltou agora para fazer resumo? Gente, aquilo é um assinte, é, é uma agressão. Ele faz muito bem, ele faz muito bem. Tem jeito ou não tem jeito, gente, de detectar a inteligência artificial no trabalho? É possível sim, já tem umas ferramentas. Tem um software. E aí o cara chega, é possível detectar um trabalho feito por IA. Vou te falar algumas coisas bem importantes, tá? Não tem jeito. Ah, mas eu já peguei. O William falou, eu fiz isso com a minha tese também, viu, de doutorado. Eu joguei a minha tese e falou que era plágio, que tinha sido feito por IA, a minha tese. Eu fiquei feliz. Eu acho que ele achou que estava muito boa. Eu não estou falando de coisas grosseiras, tá, gente? Por exemplo, o cara esqueceu de apagar o prompt e aí envia o trabalho. Não estou falando disso. Eu estou falando de você chegar para um aluno, olha o que eu estou falando para você, hein? Você chegar para um estudante e falar assim para ele, olha, eu não aceito o seu trabalho, porque o seu trabalho foi feito por uma IA e não por você. Cara, para você falar isso, você tem que estar muito bem embasado. Porque, primeira coisa, o plágio clássico, não tem discussão, né? O plágio clássico é quando eu pego uma obra de um autor, me aproprio dela, sem a citação, dizendo que ela é minha. Então o texto está lá. Eu preciso de prova, né, gente? Preciso de prova. Lembra, se tiver algum professor aí da área do direito, me ajuda. No direito civil, por exemplo, onde cai essa causa, o ônus da prova é de quem acusa. Então, se eu, como professor, acuso um estudante de plágio, quem tem que provar que ele plagiou? Eu, não o estudante. Não o estudante. Como que você vai acusá-lo de plágio por IA? Porque os softwares que usam alguns algoritmos de detecção, ele lhe dá probabilidade de um texto ter sido feito por IA. Só que a probabilidade é probabilidade. Ela pode ser e pode não ser. Como que eu acuso alguém baseado em uma probabilidade? Porque se tiver a dúvida, quem tem razão? O estudante. O estudante. Ah, professor, aí vem o mais radical, né? Ah, então acabou também. Então acabou, não oriento mais, não tem mais TCC, acabou o mundo acadêmico. Não, não acabou o mundo acadêmico. Eu estou problematizando a ideia com você. Ó, teve não sei quem falou aqui, eu perdi. Ó. Se o Antônio, depende, se o aluno conhecer as técnicas de humanização, matou, matou. Se um prompt for ruim, o texto sairá com marcas claras de IA, porque o texto ficou ruim. E mesmo assim você vai ter dificuldade de provar. Porque se eu sou aluno e você vira para mim e fala assim, eu passei o seu texto, professor Justino, num detector de IA e falou que é plágio no seu software. Aí eu viraria para você e dizia, é mesmo? Por favor, professor, me emita oficialmente em papel timbrado e assinado digitalmente pelo Solgov uma declaração sua me acusando que o meu trabalho é falso, que imediatamente eu acionarei Vossa Senhoria na Justiça Comum para que o senhor me prove com o seu belíssimo software.
Vou fazer isso não, tá? E nem vou ensinar isso para os alunos, não. Não, vou sim, vou sim. Porque tem gente que faz maldade. Se o estudante tiver essa técnica, ele consegue. É igual os americanos adoram aquele detector de mentira, né? E aí, aparece nos filmes, né? Mas aquilo lá, se a pessoa souber controlar a máquina, ela controla o resultado. Tá vendo que a gente se concentra mais no descobrir se é plágio ou não do que no trabalho. E é aí que eu digo para vocês, como que eu faço? Perfeito, Vitor. Não é que acabou, mas a gente vai ter que pensar. Gente, como que eu garanto um trabalho sem plágio? Como que eu garanto um trabalho que não seja feito por IA? E eu tenho até discutido que a gente não pode chamar isso de plágio, tá? Nós vamos ter que achar um outro termo de trabalhos que usam IA. Porque é engraçado que tem umas revistas que falam assim: se você usar uma IA de linguagem, como por exemplo o Grammarly, que corrige em inglês, ou IAs de tradução, não precisa declarar que a gente aceita. Só que ela também cria texto, então isso pode. Aí se eu usar para me ajudar a escrever, não pode. Nós estamos vivendo um momento de transição. Aí eu pergunto para você, então, ó, essa parte, eu diria para você não entrar, aí é um conselho, mas conselho não costuma ser bom não, tá? Mas eu quero te aliviar. Não entra nessa paranoia se foi feito por IA ou não foi feito por IA. Claro que se for muito evidente, você vai virar para o aluno e falar assim, ô, me ajuda. Pelo menos apaga essa partezinha aqui que ela colocou, posso te ajudar, senão eu não dou conta de te ajudar. Agora, como, como orientar em tempos de IA? Tem jeito? Tem. Tem sim. Tem sim. Tem muito jeito. Como que você faz para garantir um bom trabalho e um trabalho autoral com o seu estudante? Gente, é aí que eu digo mais uma frase para você postar no Instagram, tá? O que tem me sugerido esse avanço da tecnologia é que quanto mais essa tecnologia está avançando, mais ela tem pedido por ser humano. Doido, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais ela pede pelo humano. Quando eu entrei na pós-graduação, eu ouvi assim, não era nem pós-graduação, era trabalho de iniciação científica na engenharia. O meu orientador virou para mim e falou assim, ó, não me importa quem é você, eu quero saber o que você faz. Você não me interessa. Isso me marcou muito, né? Tanto que eu tô lembrando até hoje. Já tem alguns bons anos atrás. E eu vejo que hoje, cada vez mais, nós vamos precisar do indivíduo no trabalho. Cada vez mais eu preciso ver você na sua tese, na sua dissertação, no seu TCC, no seu trabalho. A nossa extrema valorização na capacidade da escrita no mundo acadêmico, talvez hoje a gente precise do diálogo. Talvez hoje a gente precise da apresentação oral. Sabe a defesa de mestrado e doutorado, que a apresentação oral é mera formalidade? Talvez a gente precise dar mais tempo para isso. Dar mais tempo para as perguntas. O dia que o seu estudante, ó, mais uma frasezinha de Facebook, hein? Orientador que não orienta vai ler trabalho de chat GPT. Pronto, ponto final. Se você. E o que eu chamo de orientador que não orienta? É o orientador que fala assim: bom dia, esse é o nosso trabalho, nós vamos trabalhar isso. Mês que vem você me devolve o capítulo 1. Você vai ler o capítulo 1 de Chat GPT. O que é orientar? Vem cá, o que nós estamos discutindo? Ah, que bacana. Que trabalho que você está fazendo? Aí, a hora que o aluno te entrega a primeira versão, você vai pegar a primeira versão e faz o que o aluno mais teme, né? Você vai lá para o final, na bibliografia. Aí você pega a bibliografia e fala, opa, rapaz, mas ficou bom o seu trabalho, hein? Vamos trocar uma ideia? Primeiro autor. Rapaz, mas que bacana, hein? Esse autor aqui é bom, hein? Nossa, você usou esse livro aqui? Rapaz, que legal, hein? E aí, o que você achou da leitura? Então, professor, é que eu, assim, a leitura, não deu. Eu, assim, eu concentrei mais no capítulo que eu precisava. Ah, não, excelente, às vezes o livro é muito grande mesmo, você concentrou no capítulo. Então você tem esse livro, né? Então, professor, tá no meu drive. Não, me manda ele por e-mail.
Então, professor, posso trazer a versão 2 semana que vem? Se orientar. A gente vai ter que gastar um tempo com isso. Então, essa eu já vi também, né? O cara meteu lá uma bibliografia assim, né? Clássica. Aí você pega aquela bibliografia clássica do campo. Fala, ô, rapaz, mas ó, esse livro aqui é bom. Você achou, hein? Nossa, edição 1947. Rapaz, essa edição é rara, hein? Como é que você achou esse livro? É óbvio que ele copiou de algum lugar, porque a edição já estava esgotada. Então a gente precisa trocar essas ideias com os nossos estudantes para pensar o que é plágio e o que é autoria. E a gente vai ter que avançar nesse debate. Estou adorando aqui as conversas, tá? A parte bibliográfica a gente derruba na hora, né? Confiar numa IA para fazer documento automático é um erro. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente precisa trocar essa ideia. E aí eu trouxe aqui rapidamente, nem vou gastar muito tempo com eles, depois você dá um print aí, troca uma ideia, você acha isso também num monte de lugar, que são algumas ideias para que você possa ter prompts melhores para te ajudar. Eu vi gente falando aí que fez avaliação e ficou muito ruim. Esses dias eu dei uma oficina sobre elaboração de questões do ENAD. Eu produzi até o gráfico de calibração dentro da teoria de resposta ao item de cada questão, para você elaborar e calibrar a sua prova, usando ferramentas que talvez à mão você não conseguiria fazer. Então tem coisas que elas fazem que são muito boas, mas a gente precisa pensar sobre o que vai fazer. Gente, fica de olho aí para mim no tempo, tá? Vai me avisando, viu, Everito? Porque eu sou terrível, hein? Eu vou falando e o povo tá conversando aqui comigo. Vocês são terríveis, né? Vocês ficam seduzindo a gente, tá vendo? E eu sou seduzível, aí eu vou embora, tá? Eu trouxe algumas ideias. Você tem que ser sem vergonha. Calma. Né? Não é mandar nudes para IA, não. É você conversar com ela e colocar os pré-requisitos do que você quer perguntar no seu prompt. Olha, essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu sou um iniciante, eu não conheço essa teoria, me ajuda. O ChatGPT lançou um modo estudo agora, né? O Gemini também, muito interessante, eu estou testando ainda. Mas é interessante que ele não dá a resposta, ele vai construindo, tutoriando você. É um negócio bacana isso aí. A gente sempre precisa ir por partes, dividir o problema em partes menores, fornecer o contexto. Se você trabalha com dados, você precisa de dados organizados. Às vezes o cara manda um PDF todo estranho, aí a IA não consegue ler e fazer essa interpretação. E provavelmente a primeira resposta que ela vai te dar não vai servir. Você vai precisar conversar e dialogar um pouco melhor com essa inteligência artificial. E aí, para a gente caminhar para o fim, eu falei que era só 8, estamos no 5, falta 3, e o 3 é só para a gente terminar e falar tchau. Por fim, meus queridos companheiros e companheiras docentes, técnicos, discentes, quem deve temer a inteligência artificial? Quem deve ter medo da inteligência artificial? Soltaram uma pesquisa esses dias, falaram que a profissão mais ameaçada era de historiador. Eu falei, ufa, perdi só um dos meus 2 empregos, eu sou igual o pai do Cris, tenho vários empregos. Ou então eu vou perder só o emprego de historiador. Quem deve temer a IA? Quem deve ter medo da inteligência artificial? Nós, professores, devemos ter medo de inteligência artificial? Eu diria para você o seguinte: depende de qual professor você é. Professor, nós vamos falar de tecnologia, mas nós estamos falando de ferramenta. De ferramenta que vai ser incorporada. Agora eu vou falar bonito, hein, gente? Estou falando de uma ferramenta. Grava aí, agora grava, eu vou falar bonito. Eu estou falando de uma ferramenta que será incorporada à sua prática docente. Mas a sua prática docente é guiada, movida, construída pelas suas concepções pedagógicas e de vida. Compreendeu? Entendeu? Recadinho aí? A ferramenta inteligência artificial, maravilhosa. Ela te ajuda em, sabe, gente, escrever artigo é um negócio muito sozinho, né? É muito solitário a vida do pesquisador, é sozinho. Às vezes você está ali, escreve um parágrafo, aí você não dá conta de dar coesão. Gente, você joga isso para IA, ela
arruma seu texto, transforma. Fala, nossa, mas eu sou quase um Carlos Drummond de Andrade. Sou bom demais, sou. Agora, quando eu pego essa ferramenta e trago ela para a minha prática pedagógica, ela pode tanto ser mais uma, quanto ser algo que me ajuda. Quando inventaram os projetores, o data show, eu era muito jovem, tá? Vai revolucionar a educação. Agora você traz vídeos, você traz animações, você traz. Sabe o que virou? O professor pegou o quadro que ele usava, digitou em slides horríveis e passou a projetar colorido. Ou seja, o que era ruim continuou ruim. Porque a tecnologia entrou na minha concepção de vida e de didática. O cara dá aula de geografia e nunca abriu um Google Maps para o aluno dele. Ele pode trazer aquilo ali em tempo real. E ele projeta um mapa que ele tinha escaneado há 30 anos atrás. Gente, eu tenho possibilidades fantásticas. Uma prática que eu fiz, por exemplo, com a inteligência artificial. E eu não estou dizendo que eu faço melhor, não, tá? Eu não faço melhor do que ninguém. É porque eu dou os meus exemplos para não ofender ninguém. Então eu falo mal de mim mesmo. Eu fui dar uma aula sobre o primeiro reinado. Aí eu criei a persona no chat do ChatGPT. O que é criar a persona? É criar um prompt dando as características do que você quer. Como se o prompt fosse Dom Pedro I. E a gente começou a aula de primeiro reinado conversando com o Dom Pedro I. E aí trocando ideias com ele sobre o que ele respondia. E aí, com o texto que eu tinha fornecido para os estudantes, eles iam lendo o texto e vendo se a resposta fazia sentido. Foi uma farra. Fizemos uma farra. Uma aula que era de quase 2 horas, né, 120 minutos, foi uma farra. Nós brincamos, discutimos, aí começamos a perguntar a coisa da amante dele. Oh, e a Domitila, Dom Pedro, como é que você tá? Aí eu fui contar o caso da Domitila. Aí falamos sobre casamento, falamos sobre as relações conjugais, fomos falar sobre a construção matrimonial durante o período imperial brasileiro. Por quê? Porque de um tema eu puxei um monte de outros vieses para a gente trocar ideia. E virou uma farra com inteligência artificial. Agora, uma aula de direito também. Eu fui dar. Eu não dei aula de direito, não, tá, gente? Mas era uma palestra para professores de direito. Aí uma professora falou assim: mas como é que eu uso esse trem aí? Eu falei: vamos usar umas técnicas de storytelling, que é quando você cria uma situação, constrói uma narrativa para discutir. Aí nós fizemos a aplicação da Lei Maria da Penha para Barbie. Foi na época que lançou aquele filme da Barbie, eu acho. Estava meio na moda, eu acho que era essa época aí. E aí, estava discutindo muito, e nós falamos que ela tinha sido agredida pelo Ken, estava sofrendo violência, era um relacionamento abusivo da Barbie do Ken. E aí nós construímos um caso com a Barbie com o Ken. E aí você gera identificação, você gera curiosidade, e aí ajudou a construir a peça. Claro que você não vai pegar ela pronta, mas ela te ajuda. Esses dias agora, semana passada, eu não sei mais, tá, gente? De 2000 para cá, eu chamo tudo de ano passado, a minha cabeça já é uma bagunça. E a minha pró-reitora foi fazer uma palestra e nós usamos uma técnica de storytelling para falar sobre o ingresso do aluno no instituto, e eu desenhei todas as cenas usando a história da Turma da Mônica, com a equipe gestora do campus, em estilo Turma da Mônica. Foi uma farra, porque as pessoas se identificaram e lembraram das memórias afetivas com a Turma da Mônica, aí cada um tinha seu personagem. Quem fez? A inteligência artificial. Só que isso se encaixou em uma concepção que eu tenho. Ou seja, o que eu estou te falando? Se a sua concepção pedagógica, se a sua concepção de vida for, eu sei, estudante não sabe. Gente, professor que não gosta de aluno, professor que tem raiva de estudante. Por que você é professor? Não, eles são tudo burro, não quer estudar, tem que morrer da face da terra. Então não vai dar aula. Senão você vai sofrer muito. Vai para outro lugar, meu filho. Porque nós vamos ter aí, você é estudante, você está na escola.
Ah, não, mas agora eles estão pior. Claro que estão pior, porque agora é a gente que tem que enfrentar, os outros que passaram a gente não teve que enfrentar. E mais, hein? Ah, não, mas a minha turma de 1979 era bem melhor do que a turma de 2025. Óbvio que é melhor, porque a de 79 os conflitos ficaram no passado. Você não tem que resolver mais eles. Agora você tem que resolver os conflitos. Não, não, mas eu quero é manter mais distância de aluno, porque burrice pega, eu não gosto nem de chegar perto. Então, inteligência artificial não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E digo mais, se você é esse professor, pode temer inteligência artificial, porque ela pode substituir. Gente, o meu canal é humilde, tá? Eu tenho um canal aí no YouTube, quem puder entrar depois, dá um like, curte, deixa um joinha. Quem entrar lá, tô chegando a 50 mil inscritos. Eu tenho mais ou menos por mês 30, 35, às vezes bate 50 mil visualizações. Eu estou chegando a 2 milhões de visualizações no meu canal. E eu não danço, o meu corpinho não é sedutor igual do Justininho, Marilyn Monroe. E as pessoas vão lá no meu canal para quê? Para estudar. É um canal que eu ensino sobre educação, sobre pedagogia. É para licenciaturas, para licenciandos. É isso que está lá no meu canal. E essas pessoas vão lá para estudar. Então, dizer que elas não querem é mentira. Ela está lá atrás disso. E elas acessam, elas clicam e elas assistem. Elas fazem isso. Pode ser que ela não queira a minha aula, especificamente. Pode ser que a sua aula, professor e professora, possa ser substituído por uma IA. Se a sua aula for, fique quieto, copie o meu quadro. Copie o meu quadro e depois eu explico. Pode ser que a IA te substitua. Pode ser que em muito pouco tempo você não seja necessário. Não, eu tenho o meu conteúdo programático a ser cumprido. E faça chuva ou faça sol, eu vou cumprir o meu conteúdo. Se o aluno aprendeu ou não, o problema é dele. Eu tinha um professor que falava assim, isso aqui é uma corrida. Eu entrei na sala e vou sair na frente. Quem tiver fôlego, me alcance. Eu tive outro professor que dizia, acabou o quadro, acabou a aula. O quadro dele a aula dele se resumia ao quadro. Vocês estão vendo aí o Justininho? Esse aí é o Justininho bravo. Ele entrou na sala de aula, olha lá, presta atenção. Ele entrou na sala de aula, começou a dar aula, ele tinha um programa, ele tinha um conteúdo a ser cumprido, fez a programação dele. Ah, então não preciso fazer mais programação. Não. Gente, professor que entra sem programar, não, tem que programar. Programar. Você entrou, programou, fez o seu planejamento, só que o planejamento, gente, é um planejamento. Do outro lado, tem um monte de criaturinhas, os nossos estudantes, que a educação vai acontecer nesse encontro, que não é com a Fátima Bernardes. A educação é um encontro, e esse encontro é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. Você já parou para pensar nisso, gente? Ser professor é muito louco, você não sabe o que vai acontecer. Você vai entrar numa sala de aula e você não imagina o que vai acontecer naqueles 100 minutos, 50 minutos que você vai estar com aquela turma. Só que tem algumas pessoas que não aceitam isso. Eu entrei para dar, sei lá, vamos pensar, reações químicas, reações inorgânicas. Eu entrei para dar reações inorgânicas. Faça chuva ou faça sol. Eu vou dar reação inorgânica. Eu tinha um professor que dizia assim, professor não, dono de uma escola que eu trabalhava, né, no pré-vestibular, ele virava para mim e falava assim, se do outro lado, professor Justino, tiver cadeiras vazias, cadeiras cheias ou um monte de eucalipto, não interessa, sua aula tem que ser a mesma. Isso é um absurdo, porque a minha aula acontece com o outro lado. A minha aula acontece com o outro, é um encontro. E desse encontro produz uma relação ensino-aprendizagem. Por isso que é um planejamento. A inteligência artificial, ela pode entrar para criar, para colaborar, para fazer o seu estilo, sua didática, que às vezes tinha algumas limitações. Eu não conseguia desenhar muito bem, eu tinha um problema para criar um texto, eu ver alguém falando sobre teatro, eu tenho um texto, eu tenho uma dificuldade, eu adoro, mas eu tenho uma dificuldade para criar um texto. Ela vai te ajudar tudo nisso.
Mas e se a sua concepção pedagógica for, do outro lado não interessa quem esteja, eu sempre vou fazer tudo que eu sempre fiz do jeito que eu sempre fiz. Esse Justininho zangado aqui, ó. Sabe o que essa imagem aqui está representando? Um professor que entrou na sala de aula e olha só, entrou um passarinho. Todo momento na nossa sala de aula entram passarinhos. O que são os passarinhos da sala de aula? Gente, às vezes você quer dar aula de descobrimento do Brasil e os alunos querem falar sobre o baile que aconteceu ontem. E ao invés de você pegar o baile, um dia eu cheguei numa sala de aula e tinha um aluno com uma guitarra na mão. E os outros estavam fascinados. Eu falei para vocês, artistas chamam sempre mais atenção com a gente. Estavam fascinados. E eu tinha que dar aula de Idade Média. Eu falei, nossa, os meninos estão aqui com a música, cantando. E eu entrei, mas um corta-clima, gente. Os meninos estavam felizão na roda, com a guitarra e batendo. Eu olhei. Meu primeiro pensamento, Justininho que não vê passarinho. Vou dar a minha aula, acabo com essa baderna que esses meninos estão fazendo bagunça, recolhe esse instrumento, mete o pé nesse cubo dessa guitarra aí, senta em fila, fica quietinho e vamos dar aula de Idade Média. Aí eu fui andando, falei assim, eu não vou fazer esse corta-clima. Aí eu sentei com os meninos, tinha uma rodinha, outros estavam mais para lá. Falei, nossa, você trouxe uma guitarra, cara, que massa, hein? Aí peguei a guitarra e comecei a falar para eles sobre a relação das escalas musicais e da matemática. Pô, mas era Idade Média, professor, que você ia dar aula. Calma. Aí eu comecei a olhar, a pensar. E assim, eu fui conversando, mas a minha cabeça já estava assim, o que eu vou fazer para dar Idade Média? Aí eu comecei a falar sobre música. Falei, nossa, olha que inteligente, a gente tem os modos dóricos, os modos jônicos, o modo grego. Olha como que o Lá... Gente, você sabia? Eu fui lá, busquei o Lá na guitarra, mostrei para ele, falei, isso aqui é um Lá. Só que isso aqui é uma convenção, olha. Eu tenho os hertz e a frequência. Falei, depois vocês podem até trocar uma ideia com um professor de física, tá? Sobre a frequência do Lá, que foi definida como padrão. Porque imagina que o Lá na Itália era diferente de um Lá na Espanha, porque eu tinha que padronizar uma frequência. E vocês sabiam que em determinado momento tinham músicas que eram proibidas? Como, por exemplo, na Idade Média. Pronto. Fizemos a rodinha, começamos a dar música com a guitarra, peguei a guitarra, levei lá para frente, fui falar sobre os cantos gregorianos, sobre como que você tinha apenas um tom, como que você variava. Fui parar em Elvis Presley, falando sobre a invenção do rock, sobre como que ele era rechaçado pelos pastores mais tradicionais dos Estados Unidos, porque diziam que toda aquela adoração deveria ser para Deus e não para um único homem. E aí fomos falar sobre o canto gregoriano, que trabalha com um tom só. Da guitarra, do passarinho que entrou na aula, eu fiz a minha aula. E às vezes também não dá, porque eles queriam aquele passarinho. Então, quando você transforma os passarinhos em aula, é a melhor estratégia. Você não precisa. A Giane é musicista. Eu só gosto, tá? Eu só estudo. Eu não tenho capacidade musical nenhuma. Todas as minhas capacidades musicais, Deus me retirou, tá? Não tem nada. Eu fui treinar, eu tenho 2 mãos esquerdas, não tem jeito, tá? Sou um frustrado, mas amo música e estudo música, mas não dou conta. Então, quando você... Sim, isso mesmo, Ricardo. Então, quando você pega esse passarinho e transforma na aula, então quer dizer que eu tenho que fazer piada, cantar e dançar? Não. Gente, tem um autor que eu tenho lido muito, estudado muito, se chama Henri Vallon, é um clássico da educação, que ele fala justamente sobre a afetividade. Percebam que é justamente esse modo e esse jeito de pensar a educação que vai fazer com que as ferramentas entrem a seu favor ou não na educação. Eu posso pegar algo que era ruim e com a tecnologia transformar em algo muito pior, como a tecnologia da inteligência artificial, e posso pegá-la e transformar em algo maravilhoso dentro da minha sala de aula, como alguns exemplos que eu dei para você. Mas isso vai depender da sua capacidade de ver passarinhos. Perceba que a sensibilidade do seu olhar que vai mudar como que essa ferramenta entra na nossa vida. Eu poderia fazer uma fala aqui extremamente técnica com vocês, e eu também adoro.
Mas eu acho que com docentes a gente precisa fazer essa reflexão. Isso vale para os nossos estudantes. Gente, se ele não vê sentido nenhum no que ele está fazendo, se ele não vê utilidade nenhuma no que ele está fazendo, ele vai gerar a resposta no chat GPT. Se ele não reconhece o valor do saber, se ele não reconhece por que eu devo estudar, isso eu aprendi com o Bernard Chalot, tá? Numa palestra com ele, o Bernard Chalot falou assim para nós, qual é o motivo da educação? E a gente mente para os nossos estudantes, né? Ah, estuda que um dia vai servir para alguma coisa. Provavelmente não. Aí eu vou voltar aqui ao Libânio, né, do Goiás, vou voltar a Vygotsky, sobre a teoria histórico-cultural, aprendizagem nas relações, sócio-interacionismo, em que a educação é como se fosse uma academia para o nosso cérebro. Quando eu estudo física, se eu não praticar que S é igual a SO mais VT, provavelmente em 2 anos eu vou esquecer essa fórmula. Agora, enquanto eu me exercito com a fórmula, eu exercito as minhas conexões mentais. Estudar é isso. Provavelmente eu nunca vou calcular um S igual a SO mais VT na minha vida real. Inclusive porque seria muito difícil, porque eu desprezo o atrito, eu tenho a velocidade, então vai variar muita coisa. O movimento tem que ser retilíneo uniforme. Então, provavelmente isso não vai funcionar, mas isso me exercita. Quando eu estudo a oração coordenada sintética, que eu nem lembro mais como é que classifica esses negócios, não é porque eu tenho que saber exatamente aquilo, mas porque eu me exercito mentalmente para as minhas atividades de ser humano, para eu ser uma pessoa melhor. Do mesmo jeito que para nós sermos velhinhos, mais consistentes, vamos ter que ir para a academia, para sermos seres humanos melhor, vamos ter que ir para a academia da mente. Onde é a academia da mente? Na escola. É a escola. A gente está exercitando esse músculo nosso aqui, ó. E aí a inteligência artificial pode ser aquele equipamento da sua academia mais chique do mundo, como pode ser o peso de 2 quilos de arroz na sua casa. Vai fazer o mesmo efeito, mas depende do que você vai pensar sobre esses movimentos. Eu tenho que jogar uns nomes clássicos assim pro povo falar assim, ele também estudou esses negócios. Aí você manda uns nomes assim no tática, viu? Estratégia, você manda uns nomes assim no meio da fala que vai colando, tá? Pega bem. Então a gente precisa pensar sobre essas questões e não desanimar, viu, Simone? Quando a gente fala assim, mas eu dei essa aula, o aluno não aprendeu isso. O aluno não aprendeu isso. E provavelmente ele não vai aprender e está tudo bem. Mas ele não pode não aprender tudo, da escola tem que aprender alguma coisa. Nós devemos pensar que o nosso aluno precisa sair diferente, ele precisa sair modificado. E especialmente nós na EPT, gente, o nosso currículo da EPT é muito pesado. É muito pesado, tá? 17 disciplinas para um aluno, 18 disciplinas para um estudante de 15, 16 anos, eu não seria aprovado nos nossos currículos. Eu ia reprovar, tá? Eu já confesso, eu ia tomar bomba, eu não ia conseguir passar num ano letivo nosso do Instituto Federal, de tão difícil que é, tá? E a gente não pensa nisso. Aí a gente chega lá e coloca as matérias técnicas, coloca a formação geral e nunca faz isso conversar. Por que só na cabeça do menino tem que fazer sentido se nem na nossa faz? Ele tem que aprender o valor do saber. E a gente tem que ensinar isso para ele. Ele tem que ensinar por que ele não vai usar a inteligência artificial para fazer o meu trabalho. É porque eu mandei? Não. É porque ele tem que entender que a construção de um trabalho acadêmico é como ir à academia para treinar o seu músculo. É um processo de treinamento cerebral de construção de potencialidades. É isso. Eu estou treinando, eu estou me exercitando. E é esse o valor do saber. É porque eu vou arrumar emprego? A gente fala isso para os alunos, né? Ah, não, é porque estudando você vai conseguir ganhar mais. As estatísticas mostram que realmente você tem uma elevação salarial. Mas você, como professor, consegue. Acho que eu também reprovaria, inclusive na minha disciplina. Bom, é maldade. Pessoas do meu coração, você consegue garantir emprego para o seu aluno? Então, como que você diz para ele que quando ele formar ele vai ter emprego? É mentira. É mentira. Você consegue dizer para ele que ele vai estudar a fórmula de Bhaskara? O povo é revoltado, né, com a fórmula de Bhaskara. E que com a fórmula de Bhaskara ele vai usar isso algum dia? Pode ser que ele nunca use. Então você mentiu para ele, os motivos são errados. Ah, então eu só vou usar coisa também que serve, é o utilitarismo? Não, não. A gente precisa aprender e a gente precisa dizer para os nossos estudantes e ensinar que a gente estuda para ser pessoas melhores. E é isso que a gente faz na escola.
É isso que a gente faz na educação. A gente trabalha para ser pessoas melhores. A gente estuda para ser pessoas melhores. A gente estuda. Agora, se eu aprendo como estudante, e eu aprendo pelas emoções, hein? Se eu aprendo como reação, se eu aprendo como que a inteligência artificial não pode, se eu aprendo que eu tenho que escrever à mão, porque escrevendo à mão eu crio calos para... Gente, uma vez a professora mandou eu escrever de 0 a 1000 no meu caderno. Porque você vai ter que escrever... Eu tenho sérias dificuldades com a escrita, tá? Eu fiz um doutorado e eu tenho sérios problemas. Na época, quando eu estava sendo alfabetizado, a professora falou que eu nunca ia conseguir escrever, porque eu troco todas as letras, eu escrevo errado, tenho sérios problemas de ortografia. Depois que eu fui fazer pedagogia, eu me autodiagnostiquei, né, com algum grau de dislexia, quando eu fui estudar os transtornos, eu falei, agora eu descobri, eu sou disléxico. Só que as ferramentas digitais me potencializam, porque eu trabalhei, eu aprendi 2 palavrinhas que eu gostaria muito que você anotasse agora no final da nossa aula para a gente ir embora, tá? A Evelise não mandou embora, mas eu estou indo embora, tá? Evelise. Então, no finalzinho, você vai anotar o seguinte, ó. Criatividade e curiosidade. Eu aprendi criatividade e curiosidade. Então, quando eu chego numa inteligência artificial, eu tenho que perguntar para ela. Eu crio as minhas histórias em quadrinho. Olha aí, ó. Eu crio as minhas histórias em quadrinho, que tá de cá, né? Eu crio as minhas histórias em quadrinho. Eu crio os meus enredos. Eu escrevo melhor, porque eu escrevo mal. Eu tenho problemas ao escrever. Então, ela é uma tecnologia assistiva para mim também. Então, a tecnologia tem muito potencial para nos ajudarmos. Agora, faz sentido pegar essa tecnologia e agrupar a uma prática ruim? Eu vou transformar essa ferramenta em algo muito pior, como, por exemplo, o medo, o não saber usar, o excluir. Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas. Eu desejo muito que todos e todas aqui sejam professores como o segundo Justininho, tá? Que vejam muito passarinhos na sua sala de aula, quando você estiver com os estudantes. E reflita sobre isso aqui. Ó. O que você faz que a IA não consegue fazer? Dar aula, a IA consegue. Resumir conteúdos, ela consegue. Certo? Então, para que você serve como professor? Para que você serve na sala de aula? Sabe para que a gente serve? A gente serve para fazer o estudante pessoa melhor. A gente serve para o dia que o estudante estiver triste, a gente motivar ele. A gente serve para dizer para ele por que ele vai ter que estudar. A gente serve para dizer para ele, para dar um abraço. A gente serve para dizer para ele que eu amo o meu conteúdo e eu posso te mostrar como que o conhecimento me fez uma pessoa melhor. Eu posso te mostrar sobre como copiar no quadro pode ser uma tarefa desafiadora ou inútil. Eu posso te mostrar como uma aula estritamente de explanação pode ser muito rica no momento em que eu promovo o debate e que eu ensino para o meu estudante como anotar a matéria do quadro. Eu falo assim que a gente copiar quadro no século XXI não pode. Aí o povo fica bravo, fala, não, mas eu preciso do quadro. Calma, eu não estou dizendo que você não pode usar o quadro. Eu estou dizendo que você tem que explicar sobre como usar o quadro. Usar o quadro não é mandar ele copiar. Aí o aluno vira para você e fala assim, professor, posso tirar foto? Ó, dica para você, hein? Se o seu quadro pudesse ser tirado foto, você está usando o quadro de maneira errada. Porque o quadro ele precisa ser usado como uma ação reflexiva. O aluno olha, copia o que está no quadro, ouve o que você fala, reflete sobre o que ele copiou e o que ele ouviu e faz a anotação dele. Se no final da aula o caderno dele tiver igual ao seu quadro, está errado. Ele precisa refletir e produzir. Será que eu não posso fazer isso com uma inteligência artificial? Fica um desafio para vocês, hein? Pede para o estudante tirar uma foto do seu quadro e construir um texto e depois te apresentar na próxima aula. Não, mas aí eu perco muito tempo, mas isso é educação. Isso não é perder tempo. Discute o texto que foi produzido com ele. Olha essa ferramenta que eu falei para você do LM Notebook que faz resumo. Gente, se eu for dar a metodologia do ensino agora, a metodologia da pesquisa, do ensino da pesquisa, eu vou usar essa ferramenta. Eu vou pegar um texto, vou pedir para ele resumir no LM Notebook,
E depois eu vou pedir para ele fazer um resumo dele, para ver se o que ele achou importante no texto é o mesmo que a inteligência artificial acha de importante. Virou uma ferramenta para a gente trabalhar em sala de aula. Então a gente precisa começar a discutir isso. O que será que a IA faz? O que será que a gente faz que a inteligência artificial não faz? A gente vai ter que pensar sobre essas questões. A gente vai ter que refletir sobre isso. Toma cuidado, tá? Se você achar que tudo que você faz, ela faz também. Ah, eu sei fazer bolo. Ela também já sabe. Aqui eu trouxe algumas dicas para você. Para fechar, tá? Agora eu juro por Deus que eu estou terminando, tá? Não vai sofrer muito mais não. Cria atividades imunes à inteligência artificial. Gente, se você sabe que aquela atividade vai ser resolvida por uma IA e que a IA resolve melhor que um ser humano, por que eu preciso resolver ela? Ah, porque ela vai me ajudar a fortalecer os meus músculos mentais. Opa, então vamos pensar um outro tipo de atividade. Tem um report da Michigan University que ele fala o seguinte para professores. Se você pensar em substituir uma atividade que você aplicava tradicionalmente para os seus estudantes por uma atividade feita à mão, com medo da inteligência artificial, talvez você tenha que trocar a atividade. Desafie as inteligências artificiais, valorize a reescrita, o feedback. Enfatize o processo ensino-aprendizagem, não só a nota. Acompanhar o estudante, o que ele tem feito. Teste a sua avaliação, sabe aquela provinha que você tem guardada, meio amarelada, que você usa todo ano? Guarda ela, pega ela e aplica para uma IA. Vê o que a IA vai falar da sua avaliação. Às vezes a gente precisa mudar a avaliação, mudar o tipo de avaliar. A gente precisa parar de pensar só em prova. Ah, mas tem o Enem. Ué, vamos criar um programa para treinamento do Enem. Gente, eu fui professor de pré-vestibular maior parte da minha vida. 15 anos professor de pré-vestibular. Era isso que eu fazia. E digo para vocês, é muito mais fácil que a gente faz na EPT, tá? Muito mais fácil. Crie momentos no seu campus para treinar o Enem. É um outro tipo de treinamento cerebral, mas não tem relação com o ensino-aprendizagem. Valorize a relação, compreenda, enxergue, perceba, converse, discute. Sabe aqueles 5 minutos que você entra na sala de aula e fala, e aí, como é que você tá? E aí, fulano, como é que faz? Não, você tá mal, esse cabelo tá bonito, hein? Trocou o óculos, como é que você tá? Não, gente, esse ano, final de semana foi bom. O que você está fazendo? Você está criando uma relação com os seus estudantes. E dessa relação você constrói a aprendizagem. Ensine integridade acadêmica. Ah, professor, mas eu não quero fazer assim. Ué, então por que você está fazendo mestrado, doutorado, essas coisas? É para isso que serve essa ferramenta. É justamente para você fazer isso. Ah, mas assim eu não quero. Ué, então não faça mestrado, não faça doutorado, porque é assim que funcionam as regras. Ensine qual é a lógica da construção de um trabalho acadêmico e por que ele quer fazer. Ele não é obrigado. Mas se ele quiser, por que isso é importante? O que é essa integridade do mundo acadêmico? O saber. Ensine o valor do saber, que não tem a ver com dinheiro. Gente, hoje tem muita gente ganhando dinheiro sem absolutamente nenhum ou quase nenhum estudo. Porque é mentira que estudo vai dar dinheiro. Ele pode te ajudar, mas a relação direta não é verdadeira. Ele pode te dar oportunidades, aí é verdade, hein? Voltamos a Paulo Freire. Faltava citar o Paulo Freire, né? Esse comunista. Quando o Paulo Freire fala sobre ampliar os horizontes de possibilidade. Gente, eu acho isso fantástico. Aí eu lembro do Raymond Williams, quando ele fala sobre o repertório. Olha que doido, gente. Quando eu entro na escola, eu só conhecia isso aqui. Se eu só conheço isso, eu só posso gostar disso aqui, ó. Por isso que ensinar música na escola é tão importante. Se eu só escuto isso, eu só consigo gostar disso. Teoria do repertório, né? Do Raymond Williams. Na escola, eu amplio o meu horizonte de possibilidades. E aí eu passo a gostar, a vislumbrar, a minha sensibilidade é outra. E a gente vê isso com os nossos estudantes. Se eu estiver mentindo, me corrija. Um estudante de Instituto Federal é um cara diferente. É um cara diferente. Ele chega numa universidade diferente, ele chega num emprego diferente. E aí não necessariamente tem a ver com a quantidade de conteúdo, mas tem a ver com a pessoa diferente que eu construí. Porque nós nos exercitamos. Então ensina o valor de... Ah, mas eu tenho que falar isso com o estudante? Tem que falar, tem que falar. Tem que ensinar, ele tem que aprender.
Porque se ele não aprender, como é que ele vai saber? Ele tem que aprender isso com a gente. Mostre essas possibilidades. Então, eu queria muito que a gente pensasse nisso e finalizasse pensando o seguinte: ó, nós temos a oportunidade de estar com os nossos estudantes por alguns momentos ao longo da semana. Que a gente não desperdice esse momento com cobrança sem sentido, com mais raiva além do que ele já tem na casa dele, com mais exclusão do que ele já recebeu na casa dele, com mais vergonha do que ele já recebeu na casa dele. Que a escola seja um lugar para esse estudante se sentir bem. Vou voltar ao Valon. No momento que eu me sinto bem, e aí é se sentir bem emocionalmente mesmo, é se sentir acolhido. Não, mas escola não é para isso sim. E ele já falou, o Valon já ensinou isso para a gente lá atrás, tá? A gente se sentir acolhido e bem naquele espaço, eu me abro às oportunidades. Eu conquisto. É como se a pessoa tivesse 1 milhão de defesas e se abrisse. E eu entendo que isso, às vezes, a gente tem medo, tá? Porque quando alguém se conecta conosco, eu crio responsabilidades. E essas responsabilidades são técnicas, mas também são afetivas com os nossos estudantes. Eu posso ouvir coisas do meu estudante que talvez eu não saiba lidar, e para isso a gente tem que ter apoio também dentro do campus, que às vezes a gente não tem, e que é uma dificuldade dos institutos federais. Mas que quando a gente se conecta com os nossos estudantes, nós temos a oportunidade de criar experiências. Imagine que a sua sala de aula, o sol tem que nascer e se pôr naqueles 100 minutos. Se concentre e pense o seguinte, gente, nesses 100 minutos, quando ele sair daqui, eu tive a oportunidade de estar com eles por 100 minutos. O que a gente vai construir em conjunto? O que a gente vai produzir? Eu comecei aqui e eu terminei aqui. Eu tenho que sair diferente. Eu não posso sair indiferente a um encontro, mesmo que seja um encontro com a Fátima Bernardes. O encontro, ele me provoca. O encontro, aí está mais nos historiadores, né? O encontro, eu encontro o outro me transforma e eu também sou transformado. E a gente não pode passar imune a isso. Tem professor que já me falou assim, olha, eu não quero contato com estudante. Mas os estudantes precisam nos transformar e a gente transformar eles. Então, concentre-se naquele momento, pensa assim, o que a gente vai poder fazer hoje juntos? E aí sim a inteligência artificial pode ser fantástica para você. Ela pode te ajudar a criar games, a criar interações, a criar roteiros, a criar storytellings, a planejar uma aula que você estava sem criatividade. Nossa, hoje eu não estou achando... Eu falo assim que é achar um caminho para a aula, sabe? Eu não estou achando um caminho. Senta com ela. Bom dia. Hoje eu gostaria de encontrar um caminho que fosse interessante aos meus estudantes. Não quer dizer que é divertido, tá? A gente não está lá para entreter. A gente não está lá para fazer piada, para cantar e subir no palco e fazer show. A gente pode cantar? Pode. A gente pode fazer show? Pode. Mas o nosso objetivo não é um entretenimento por si. Agora a gente está ali para trabalhar junto com os estudantes. Um dos elementos que a gente fala quando a gente fala sobre a questão da afetividade da sala de aula é que o conhecimento seduz, tá? A seriedade e o compromisso seduz. E o seu estudante percebe isso em você. E isso cativa, isso constrói. Então, aqueles 100 minutos, gente, pensa nisso. Eu tenho 100 minutos para estar com essas pessoas. Que oportunidade que foi me dada. Eu não vou desperdiçar. O que nós vamos construir juntos hoje? E aí, use mão de todas as ferramentas que você puder. Que seja o giz, que seja o pincel atômico, o canetão, que seja o PowerPoint, que seja o retroprojetor, que seja uma árvore frondosa que você tem lá no pátio da sua escola, que hoje você vai para lá sentar com os seus estudantes e vai ter um momento de ócio. Domênico Domazzi, o ócio produtivo. Seja a inteligência artificial para que você possa criar. Crie, concentre-se, que assim como esse momento para mim foi inesquecível, que todas e todas possam com os nossos estudantes também criarmos momentos inesquecíveis e que assim, cada um e cada uma aqui
também sejam professores e professoras inesquecíveis na vida de cada um dos nossos estudantes. Que a gente possa transformar a vida dessas pessoas que passarem com a gente e que elas possam sempre sair melhor da nossa aula e nunca pior. Muito obrigado de coração. Espero que tenha ido tudo bem.